saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é um culto da Igreja Cristã Maranata, um culto especial para as famílias. E nesta hora eu convido a você para que juntos possamos fazer uma oração de clamor para iniciarmos este culto. Clamamos, ó Pai, pelo poder, pela vida que há no sangue do Senhor Jesus e pedimos que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas faltas. Nos dê uma bênção especial neste culto, uma bênção aos lares que participarão deste culto, Senhor, que Teu Santo Espírito possa agir e operar em cada coração, em cada lar. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta hora louvaremos ao Senhor com este louvor. Bendito seja o nome do Senhor, e eu convido as crianças, intermediários e adolescentes para que juntos possamos louvar ao Senhor com este louvor. Quando falo com Deus, as lágrimas correm, a sua presença me envolve tão forte. Em paz me deito,
Bendito seja o nome do Senhor. Como é bom louvar o Senhor, como é bom ver as nossas crianças louvando ao Senhor. E nessa mesma alegria, mesma comunhão, louvaremos ao Senhor com mais um louvor. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Em me vindo a dor, descansarei em ti. Por que temer, se comigo estás? Te sinto tão perto, seguro me fazes. Tu me ensinaste a te confiar. Tu me ajudaste a te esperar. Dá-me mais fé para prosseguir e nunca temer o que há de vir. Em ti eu sou forte, conheço tua paz, contigo ao meu lado, o temor se desfaz. Por que temer, se comigo estás? Te sinto tão perto, seguro me fazes. Em nome do Senhor. E nesta hora eu convido a todos para que possamos ler a palavra do Senhor em Atos, capítulo 10, no versículo 24. E assim nos diz a palavra do Senhor. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra nos fala sobre Cornélio, um centurião da corte chamada italiana. Era alguém responsável com autoridade por 100 soldados. E a palavra nos fala que este homem, mesmo não sendo judeu, era um homem piedoso, era um homem temente a Deus. E a palavra fala que ele era alguém que até continuamente dava esmolas, era alguém que era bom para o povo. E além disso tudo, ele estava orando. E mais à frente a palavra fala que ele estava orando e estava em jejum, e já era às 3 horas da tarde, quando ele teve uma visão, na qual ele é enviado por Deus a convidar Pedro, que era alguém também que ele não conhecia, pelo que a palavra relata. Ele estava em Cesareia e Pedro estava em Jope, quase 60 quilômetros da onde ele estava. E a palavra fala que ele envia seus servos para irem até a casa de Pedro e que trouxessem Pedro à sua casa. Interessante que neste caminho, a palavra nos fala que também Pedro estava orando e teve uma visão.
E o Senhor fala com Pedro da importância daqueles que o Senhor haveria de colocar no seu caminho para que também fossem evangelizados, para que tivessem uma experiência de salvação, porque Cornélio e a sua casa eram uma família de gentios, mas o Senhor ele veio para todos. Era um evangelho que seria pregado em Samaria, nos confins da terra, e Pedro ele recebe esses homens que foram à sua casa. E no dia seguinte, Pedro caminha em direção a Cesareia e chega até a casa de Cornélio. E ele pergunta a Cornélio qual seria a necessidade, por mais que ele já soubesse o que ele estava indo fazer na casa de Cornélio. Interessante que Cornélio, ele não vai ter aquela experiência somente para ele. Ele convida, no versículo que nós lemos, ele convidou os seus parentes mais íntimos e os seus amigos mais íntimos e os seus parentes, para que estivessem também em sua casa. Nós temos uma busca especial pelos nossos familiares, para que eles possam ter uma experiência de salvação. Você mesmo pode ter algum familiar na sua casa que não conheça o Senhor, ou até mesmo alguém resistente ao Evangelho, à Palavra de Deus, mas nós não podemos desistir dos nossos amigos, dos nossos familiares, porque do Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível a Deus. Então cabe ao homem fazer o que é possível, e ao nosso Deus ele faz o que é impossível. O milagre, a salvação, todo o operar, toda a maravilha vem da parte do Senhor. E naquele momento, a palavra fala que Cornélio pôde testemunhar da experiência que ele teve. E Pedro, ele começa a falar com Cornélio, com os seus amigos, com os seus familiares, com aqueles que estavam na sua casa. Ele começa a falar sobre a palavra. Interessante que ele fala sobre a ressurreição, ele fala também sobre os profetas, ele fala sobre o perdão dos pecados, ele fala sobre a salvação pela graça. É a mesma mensagem da igreja primitiva, é a mesma mensagem dos nossos dias. Pedro não estava ali para falar da sua carreira, das suas experiências, mas ele estava ali para falar de como que o Senhor transformou a sua vida. Talvez a palavra não relata com clareza, mas pode ter falado do Pentecostes, da bênção do batismo com o Espírito Santo. E apesar daquele homem conhecer a palavra, apesar daquele homem orar a Deus, ele e a sua casa tiveram uma experiência maravilhosa, que é a mesma experiência que a sua casa, que a sua família pode ter neste culto. A palavra fala que quando ele estava falando sobre a palavra, quando ele estava pregando para aquela casa, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E aqueles que estavam com Pedro até mesmo ficaram espantados, porque aqueles homens começaram a falar em línguas, começaram a glorificar a Deus. A mesma experiência do Pentecostes estava se cumprindo na casa de Cornélio. Aquela família foi batizada com o Espírito Santo porque entenderam a palavra de Deus, entenderam a profecia, os sinais, o sacrifício de Jesus. Quando nós lembramos também de Filipe e Eunuco, aquele homem, quando ele entendeu a palavra de Deus e ele viu uma água perto dele, ele pergunta a Filipe: o que impede que eu seja batizado? A palavra de poder é a palavra que transforma, é a palavra que nutre a igreja fiel, e a igreja ela vence pela palavra e pelo sangue. Ela vence pela palavra viva, pela palavra que é revelada. E aqueles homens, Pedro, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, Pedro pergunta àquela família se eles também não gostariam, ou que impediria que eles fossem batizados também naquele momento para perdão dos pecados. E toda aquela família tem uma experiência de um novo nascimento, de um batismo, de uma nova vida, de uma transformação. E tudo iniciou quando Cornélio estava orando. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não só Cornélio, mas também Pedro estava orando.
Cornélio estava orando a hora nona, às 3 horas da tarde, a mesma experiência de Pedro e João quando encontraram aquele coxo à Porta Formosa, que era a hora nona, a hora da oração. A igreja que ora é uma igreja vitoriosa. E por isso mesmo que a sexta-feira é um dia especial. É o culto da família, onde a família se reúne para orar, onde a família lembra dos seus familiares, onde a família tem a experiência maravilhosa da oração, e por isso mesmo que nós não podemos abrir mão deste recurso da graça que foi colocado à nossa disposição. E a bênção que iniciou na vida de Cornélio e da sua família é uma bênção que continuou pelos anos, pelos séculos. É tanto que mais à frente, no Concílio de Jerusalém, Pedro fala da experiência que ele teve e da experiência não só daquela visão, mas da experiência que Cornélio e a sua casa tiveram, a experiência que ele teve de levar a palavra àquela casa, aos gentios, àquela família, e a mesma experiência que nós temos vivido, a bênção da palavra de Deus, da palavra viva, a bênção do batismo com o Espírito Santo, a bênção do perdão dos nossos pecados, não o perdão pelas obras, pela lei, mas a salvação pela graça, a salvação onde o amor de Deus nos encontra. E por isso mesmo que, apesar das características que Cornélio tinha de ser um homem, como a palavra fala, piedoso, temente a Deus, que orava, ele teve naquele dia uma experiência que vai além da letra, uma experiência que vai além da razão do homem, é uma experiência com o sangue de Jesus, é uma experiência com o Espírito Santo, e por isso mesmo, nesta noite, esta é a palavra para a sua família. Não se esqueça de orar pela sua família, não esqueça de trazer para perto, em oração, os familiares, não se esqueça de estar na casa do Senhor. Pedro, com aqueles que estavam com ele, profeticamente mostrando o papel da igreja, que a cada dia tem recebido homens, mulheres, vidas que são transformadas e passam a ter a mesma experiência de um mesmo Pai, de um mesmo Filho, de um mesmo Espírito Santo, de um mesmo batismo. E esta é a bênção que a igreja fiel tem desfrutado nesta caminhada. E nesta hora, nós convidamos também a você e a sua casa a ter uma experiência com a oração. Nós teremos neste momento 5 minutos de oração, na qual você pode fazer aquilo que Cornélio fez. Ore ao Senhor, reúna a sua família, porque com certeza o Senhor nesta noite já quer falar com você e com a sua casa de uma forma especial.
Bendito seja o nome do Senhor. Nesta hora, nós louvaremos ao Senhor com este louvor e convidamos também a você, a sua casa, para terem mais uma experiência neste culto. Você vai, durante este louvor, peça uma palavra ao Senhor, uma palavra para a sua vida, uma palavra para a sua família, e pela fé o Senhor há de falar com você através da palavra. Onde eu não posso ver, onde não posso estar, tem pessoas que eu não posso ajudar, seus problemas resolver, mas eu sei que posso orar. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, Aprendi a colocar minha vida sobre o altar, então sei que posso orar e em Deus posso confiar. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu me socorrer quando eu pedir. A oração dos filhos, onde muito em seu poder, e quando estou em oração, tudo pode acontecer. Sou lavado e remido, não preciso temer. pois o sangue de Jesus é que tem o poder. De me fazer entrar na presença de Deus, não há mais impedimento de ficar mais perto de Deus. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu me socorrer quando eu pedir. A oração dos filhos, onde muito em seu poder, e quando estou em oração, tudo pode acontecer. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu me socorrer quando eu pedir. A oração dos filhos, onde muito em seu poder, e quando estou em oração, tudo pode acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao final de mais um culto e vamos orar pela sua família, pela sua vida e na sequência iremos encerrar este culto. Clamamos, ó Pai, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E diante de Ti, Senhor, apresentamos as famílias, os lares que estão participando deste culto. Que o Senhor possa a cada dia, Senhor, dar comunhão aos Teus filhos, completando os lares que ainda não são completos na Tua presença. Que o Senhor possa abençoar os locais de trabalho, de estudo, as escolas, faculdades, Senhor. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa dar saúde. Tu bem sabes de todas as necessidades. De uma forma especial, lembramos pelas famílias
que os lares incompletos, Senhor, possam ser completos na Tua presença para a honra e glória do Teu nome. E se há algum motivo, ó Pai, apresentado pelos Teus filhos ao longo deste culto, pedimos que o Senhor possa ouvir cada oração, cada necessidade e responda, Senhor, com vitória, também acalmando os corações, abençoando os lares e as famílias. Nós te bendizemos, te glorificamos, em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Antes de encerrarmos o culto, lembramos a todos que está sendo projetado na tela um QR Code para aqueles que estão no exterior e necessitam de uma assistência, querem saber sobre alguma igreja mais próxima à sua casa. Você pode colocar o seu celular apontando para a tela e você receberá a assistência necessária. Para aqueles que residem no Brasil, há um outro QR Code que está sendo projetado agora para que você possa compartilhar conosco a sua experiência, a experiência de um culto, de um seminário, de uma assistência. E por fim, nós temos o número 0800, que também já está sendo projetado. É uma ligação gratuita na qual você que precisa de uma assistência, de uma oração, você pode ligar para este número e você receberá uma assistência para você, para a sua família. E também convidamos a todos que permaneçam com a nossa programação, porque às 9 horas da noite nós teremos o programa Anunciando o Evangelho Eterno e você também é o nosso convidado para participar deste programa. Encerramos assim com a paz do Senhor Jesus.